Bom dia, irmãos, paz e graça, que o Senhor possa estar nos direcionando nessa manhã, nessa aula. E eu gostaria de começar com uma pergunta para te fazer refletir sobre isso. Se você tivesse certeza que só teria poucos dias de vida, o que você escolheria fazer nos seus últimos momentos? Algumas pessoas poderiam dizer, bom, para mim, o melhor jeito de acabar os meus dias seria passando os melhores momentos com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que eu mais amo. Outras pessoas diriam, não, eu preferiria viajar, conhecer lugares, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Outras pessoas diriam, não, eu vou priorizar satisfazer os desejos que eu sempre tive e nunca consegui realizar. Então, as possibilidades de resposta são muitas. Mas o certo, irmão, é que a resposta que você desse a essa pergunta, ela deixaria claramente aquilo que é prioridade na sua vida, aquilo que é mais importante para você. E nessa manhã, eu quero te convidar a refletir sobre os últimos dias de Jesus, como ele passou os últimos momentos, Que instruções ele deu, quem foram as pessoas que estavam ao lado dele nesses últimos dias. Então, vamos lá? Os últimos dias de Jesus na Terra. Então, eu coloquei aí uma imagem de Jerusalém, que foi a cidade, o local onde ele passou esses últimos dias. Era um lugar em que ele amava, mas que ele passou por muitos momentos difíceis ali também. Antes de começar, irmãos, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre o fato de que se fosse conosco, que nós recebêssemos, por exemplo, a notícia de um médico que nos dissesse, olha, você está com uma doença grave, você tem poucos dias de vida. Talvez você ainda pudesse se apegar a algum tratamento, talvez você se apegasse em fé numa cura divina, Mas no caso de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que sabia, não apenas que ia morrer, como todo ser humano sabe que um dia vai chegar a sua hora, mas de alguém que sabia como seria a sua morte, onde ela ia ocorrer, em que condições ela se daria. Nós estamos falando de alguém que tinha essa certeza de como as coisas iam acontecer. Então nós precisamos saber disso, pensar sobre isso. Como foi o estado psicológico de Jesus nesses últimos dias, ali em Jerusalém, próximo da sua morte? E quando eu digo que Jesus sabia como ele seria a sua morte, por que Jesus sabia? Nós sabemos que quando Jesus veio à Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, como homem, ele era conhecedor das Escrituras. Ele sabia as profecias, o que diziam as profecias a respeito dele mesmo. Isaías já tinha profetizado, ali no livro de Isaías 53, descreve a morte de Jesus, como ela seria. Isaías viu que Jesus seria transpassado, o enviado de Deus, ele seria moído pelas nossas transgressões. Então Jesus sabia que ele enfrentaria uma morte violenta. Jesus sabia também que ele morreria na Páscoa. Por que Jesus sabia disso? Porque a palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos hoje celebrando a Páscoa. Mas como foi a instituição da primeira Páscoa? Que já manifestava, já mostrava um pouco para Jesus como seria a morte dele. Se nós voltarmos lá para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, vai falar na instituição da primeira Páscoa. Quando que ocorreu isso? Ocorreu na época de Moisés, quando o povo de Deus viveu escravo ali no Egito, e Deus levanta Moisés para tirar esse povo da escravidão. E ali Deus já tinha usado Moisés para falar com o faraó várias vezes, e ele se endureceu e não queria ceder, E aí vem a 10ª praga. Foi nessa ocasião que Deus deu essa palavra para Moisés, Êxodo 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Que sangue era esse? Era o sangue que Deus tinha dado já essa palavra para Moisés, que cada família tinha que pegar um cordeiro, separá-lo. Esse cordeiro era separado por 14 dias. Esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito.
E ele seria ali separado, e no 14º dia ele era sacrificado, e o sangue foi tirado e passado nas portas das casas do povo de Deus. Então, continuando a palavra aqui, ó. E eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Né? Continuando aqui essa palavra, quando Deus fala sobre o Cordeiro, está lá em Êxodo 12:13, olha, o Senhor falou a Moisés e a Arão no Egito, ele disse, esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte, no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Então era assim, cada família escolheu, né, um carneiro, separou. No 14º dia ele era imolado e o sangue marcado nas portas. E foi assim que aconteceu. O anjo da morte passou e não destruiu os primogênitos no meio do povo de Israel, porque aquele sangue fazia separação entre o povo que era de Deus e o povo que não era. Então nós temos essa palavra aí no Antigo Testamento. Mas o que tem a ver com a Páscoa nos dias de hoje? O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, olha, joguem fora, porque aí o que acontecia? O povo judeu celebrava a Páscoa e 7 dias depois eles comemoravam a festa dos pães, das ervas amargas, dos pães asmos. Era um pão que era feito sem fermento e ele é comido junto com ervas amargas. Para quê? Esse fermento que era tirado do pão, ele simbolizava tirar o pecado, né? Porque o fermento é como que algo que danifica a massa. Então eles também comemoravam a Páscoa justamente com essa festa dos pães asmos. E aí o apóstolo Paulo, né, depois vai trazer essa revelação para nós de que Jesus era aquele cordeiro. Porque a palavra de Deus fala que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir ainda. Né? Então era uma representação, a Páscoa antiga, a primeira Páscoa dos judeus, era uma representação, uma sombra da Páscoa que seria concretizada através da vinda e da morte de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 5:7, joguem fora o fermento velho do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, para que agora Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então aqui ele diz, Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Hoje nós temos essa Páscoa que começou a partir da vinda de Jesus, porque Ele é o Cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus, conhecedor de que como cumprimento de profecia, ele era o Cordeiro, ele sabia que ele morreria na Páscoa, porque era plano de Deus. Mas se nós discorrermos nas Escrituras, né, e eu quero fazer esse convite a vocês, caminharmos comigo aqui nos Evangelhos, para a gente analisar o que Jesus fez nesses últimos dias, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a gente vai ver que o plano dos fariseus, né, falando agora um pouco do contexto dos dias da morte de Jesus, nós sabemos que Jesus havia realizado muitos milagres. Jesus, né, arrebatava as multidões, porque as pessoas estavam ali sempre querendo ouvir as palavras de Jesus, porque eram palavras que elas nunca tinham ouvido de ninguém. Jesus falava de amor de uma maneira que ninguém nunca tinha falado. Jesus se dirigia às mulheres, se dirigia às crianças, que não era algo comum naquela época. Jesus trouxe muitas novidades. Ele se relacionava com tanto amor com as pessoas, fora a questão do poder de Deus que se manifestava na vida dele através dos milagres. Então Jesus, ele andou por 3 anos de ministério, Jesus realizou muitas coisas, mas nós sabemos que nos últimos dias do seu ministério, Jesus já tinha feito tanta coisa e ele tinha
perturbado a vida religiosa de Israel, né? Os fariseus, porque era uma classe de religiosos que pregava, colocavam um jugo sobre o povo de Israel, mas eles mesmos não viviam a vida de Deus de verdade. E Jesus trazia muito confronto para eles, Jesus os confrontava. Jesus, ao se dirigir para os religiosos, os líderes religiosos, Jesus os confrontava, dizendo: vocês são sepulcro caiado, porque por fora vocês estão seguindo a lei direitinho, vocês se vestem dessa forma, vocês seguem todos os rituais, vocês jejuam, mas por dentro vocês estão podres, por dentro a vida espiritual de vocês não é o que Deus quer. Então Jesus batia de frente com eles, e isso já há algum tempo, né, ao longo do ministério de Jesus, já estava incomodando a liderança religiosa de Israel há muito tempo. E eles pretendiam matar Jesus. Mas é interessante ver que no livro de Marcos fica claro que eles não queriam matar Jesus durante a Páscoa. Por que não queriam matar Jesus durante a Páscoa? Veja o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 14, de 1 a 2. Ó. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e tanto os líderes do sacerdote como os professores da lei procuravam um meio de prender a Jesus à traição e matá-lo, né? Antes desses dias, né, os fariseus já tinham falado com a população que quem estivesse disposto a testemunhar contra Jesus, ouvisse Jesus e denunciasse, eles estavam dispostos a recompensar essas pessoas, né? Então eles já estavam tramando a morte de Jesus, mas não queriam fazê-lo na Páscoa, porque eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Bom, naquela época, Jerusalém, assim como é hoje ainda, era uma cidade cheia de estrangeiros, né? Era uma cidade cosmopolita. Ao andar pelas ruas de Jerusalém, até hoje é assim, dizem, né, as pessoas que visitam lá, que você escuta idiomas de várias nações. Por quê? Porque é uma cidade histórica. Naquela época era um centro religioso muito importante, comercial também. Então, como havia muitos judeus espalhados por outras nações, havia a ordenança de comemorar a Páscoa. Esses judeus então desciam de várias regiões e iam para Jerusalém e comemoravam ali. E os judeus sabiam que havia muitos simpatizantes da doutrina de Jesus, e eles não queriam que Jesus fosse preso ali naquele momento entre a multidão, porque eles temiam que as pessoas defendessem Jesus. Então não era plano deles, mas era plano de Deus, para mostrar para nós que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascual. Continuando. Agora eu quero que nós nos voltemos o nosso estudo para os últimos dias de Jesus. O que ele fez? Bom, se nós formos pegar o Evangelho de João, lá no capítulo 9, nós vamos ver a cura do cego de nascença, né? Quando Jesus faz a declaração de que ele é a luz do mundo, né? Como que aconteceu essa cura? Então, havia um cego de nascença ali, pedindo esmola na rua. Os discípulos que estavam com Jesus ficam inquietos ao ver esse cego e perguntam: Jesus, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Eles viam ali, né, essa cegueira como um castigo. Aí Jesus traz a revelação para eles: nem os pais nem ele pecou, mas ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem nele, porque Jesus já tinha intenção de curar aquele homem. Aí Jesus faz um lodo, né, com lama, passa nos olhos dele, pede que ele vá lavar os olhos, e ali ele é curado. E essa cura traz um reboliço. Então Jesus se afasta ali, ele tinha sido curado. Jesus se afasta e esse cego é chamado pelos fariseus. Então há um reboliço ali com aquela cura, porque todo mundo conhecia aquele cego de nascença, né? E ali todos ficam admirados com aquela cura. Os fariseus tomam conhecimento desse milagre e chamam o cego para interrogá-lo. E ali o cego explica como aconteceu, e eles, não satisfeitos, chamam os pais, né, do cego também, e eles explicam, e os fariseus ficam ali inquietos, agitados com aquilo ali. Mas aí o cego dá testemunho da cura, dá testemunho de Jesus,
E na hora que ele dá testemunho de Jesus, os fariseus ficam com tanta raiva, né? Que falam que aquilo é uma blasfêmia, que é uma mentira, que como que podia ser uma pessoa que nasceu cega voltar a ver. E aí eles ficam com raiva e expulsam o cego da sinagoga. Jesus, que estava por ali mesmo, fica sabendo que o cego foi expulso. Então nós podemos ver que sim, Jesus ele executa uma cura, né? Próximo dos dias da sua morte, Jesus já sabia que estava chegando o seu fim, mas ele não parou o seu ministério, ele continuou curando. E não satisfeito em ter curado aquele homem, ele vai atrás desse que era cego e tem um diálogo com ele, né? Jesus pergunta para ele, eu vou ler aqui como que é descrito lá em João 9,5. Jesus não apenas o cura, mas o salva. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou aquele que era cego, né? Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus: "Você já o tem visto, é aquele que está falando com você." Então o homem disse: "Senhor, eu creio", e o adorou. Então Jesus não apenas preocupado em curar o seu corpo, a sua deficiência, Jesus traz salvação sobre aquele homem também. Então nós vemos que uma das prioridades de Jesus sempre foi testemunhar do amor de Deus, trazer cura sobre as pessoas, né? Atender a necessidade da pessoa, mas acima de tudo a preocupação de Jesus era que a pessoa fosse salva, né? Como foi o que aconteceu com esse homem. Nos dias que se seguiram a essa cura, Jesus ele continua viajando por aquela região, né? Ele tinha saído de Jerusalém, porque as pressões a respeito da vida dele, né, eram muito grandes. Ele já sabia dos planos dos judeus para assassiná-lo. Então ele se retira porque ainda faltavam alguns dias para a Páscoa. Então Jesus se retira dali e vai para Betânia. Lá ele ouve falar da enfermidade de Lázaro. Ele ouve falar que Lázaro estava doente. E aí ele precisa voltar para a região da Judéia. E os discípulos até falavam: "Jesus, mas o Senhor vai voltar para aquela região, sabendo que quase te apedrejaram esses dias no templo, o Senhor vai voltar?" Mas ele sabia que ele precisava realizar aquela obra na vida de Lázaro. E aí acontece lá em João 11, do versículo 39 até o 45, vai descrever aquele episódio que é tão conhecido na Bíblia, né? Que é da ressurreição de Lázaro. Eu não vou descrever porque esse momento é muito conhecido, né? Muitas pessoas já sabem. Mas qual que foi o efeito da ressurreição de Lázaro? Houve um impacto muito grande entre as pessoas, porque Lázaro também era uma pessoa conhecida. E agora não era só a situação, é o seguinte: o milagre tinha sido efetuado e as pessoas podiam ir lá e comprovar e ver Lázaro andando, falando, ele tinha voltado à vida e elas podiam contemplar isso com os próprios olhos. Então a ressurreição de Lázaro causou um impacto muito grande na vida das pessoas, até mesmo na vida dos gregos. Os gregos que viviam ali, a Bíblia fala que eles, depois da ressurreição de Lázaro, queriam muito falar e ter com Jesus, porque foi um milagre muito impactante. Bom, nesses dias também, depois da ressurreição de Lázaro, acontece a unção, né, que Maria faz sobre Jesus, né, quando eles estavam numa casa e Maria vem com um perfume de puro nardo, né? Um unguento, um óleo que era caríssimo naquela época, e aí ela unge Jesus, e naquela época o Judas, que era um dos 12, né, que estava ali com Jesus também, ele até questiona esse momento, né, e fala: "Nossa, que desperdício esse perfume aí, a gente poderia vender e arrecadar dinheiro para os pobres." Mas Judas, ele não era uma pessoa honesta, ele era corrupto. Inclusive, nessa ocasião, ele já sairia dali para trair Jesus. Jesus já sabia disso no seu coração, que seria traído por Judas. Judas já estava com o coração totalmente tomado, né, por esse espírito maligno. E aí ele questiona esse ato de adoração dessa mulher em ungir Jesus, e Jesus fala, né, mais uma evidência que nós temos de que Jesus já sabia que os dias dele estavam findando, que ele fala assim: esse feito que ela fez vai ser contado para sempre, porque ela preparou o meu corpo para a sepultura. Então Jesus já estava ali sofrendo aquela pressão de saber que os seus dias estavam acabando. Vamos caminhar mais um pouco. 5 dias antes da morte de Jesus,
Lá em Marcos 11, vai descrever a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como a Páscoa estava se aproximando, ele sabia que ele tinha que regressar para lá. E a Bíblia fala que quando a notícia em Jerusalém chegou de que Jesus estava se aproximando da cidade, as pessoas estavam tomadas de adoração, impactadas ainda pelo efeito da ressurreição de Lázaro. Então elas pegam, alguns tiraram os próprios mantos que traziam nas suas cabeças e foram estendendo sobre o chão. Outros pegaram os ramos das palmeiras e foram estendendo como um tapete. E essa ocasião, tudo que aconteceu, a entrada de Jesus em Jerusalém, foi tudo cumprimento das profecias que haviam sido feitas a respeito dele, de que ele deveria entrar na cidade sobre um jumentinho, honrando aquilo que os profetas lá no Antigo Testamento haviam falado a respeito dele. Jesus honrou cada detalhe, Ele entrou como rei, não como aquele rei que é coroado, que tem uma coroa, que era o que os judeus imaginavam, Os judeus imaginavam que o enviado de Deus, o Cristo, ele viria como rei, revestido de glória. Mas não, Jesus, ele entra sim, sendo adorado pela multidão, mas de uma forma muito humilde. Ele vem sobre um jumento, o tapete que é feito para ele passar é com as próprias roupas das pessoas ou com os ramos das árvores, em cumprimento das profecias a respeito de Jesus. E aí ele entra em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão, E ali ele passa esse dia ensinando no templo, E quais que foram esses últimos ensinamentos de Jesus ali no templo? Ele vai falar sobre, eu quero ler para vocês esses versículos, Ele vai falar sobre o amor de Deus, lá em João 13, 34 e 35, eu quero ler para você, porque são palavras que devem ficar no nosso coração realmente. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então ele fala, assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, Jesus determinando aí que a marca daqueles que são deles é o amor. É o amor que testifica de que somos filhos de Deus. Depois ele fala sobre o Espírito Santo, ele promete Consolador, lá em João 14, 16, ele vai dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus ali vai consolando o coração do povo, porque ele já está nos últimos dias, ele já está se despedindo e dizendo, olha, eu vou, mas o Consolador vem e ele estará com vocês. Ele também ensina, ele dá mais detalhes sobre a pessoa do Espírito Santo. Em João 16, ele vai dizer assim, quando vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Jesus falando assim, olha, muitas coisas eu tenho para compartilhar com vocês, só que vocês ainda não podem suportar. Mas quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Ele, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim e ele vos guiará toda a verdade. Ele será aquele que vai consolar vocês, que vai exortar. Então, ele já falou sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra que o Espírito Santo faria em nós. E hoje, graças a Deus, nós experimentamos disso, Lá em João 17:3, Jesus faz também oração sacerdotal, Ele fala, olha, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus dá testemunho de Deus, ele dá testemunho de que ele é enviado de Deus verdadeiramente. Na oração sacerdotal, ele também roga por nós, não só por aqueles discípulos, aquelas pessoas que haviam se convertido, que andavam com Jesus naquela época, mas por aquelas pessoas que haveriam de se converter. No nosso caso,
Nós que não vimos Jesus, mas nós cremos. Ele orou por nós, ele falou assim, ó, no versículo 20, João 17, 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então ele fala, né, Senhor, guarda, eu não te peço que tire-os do mundo, né, mas que o Senhor os guarde, os livre. E ali Jesus ora por nós. E aí, depois, Jesus, ao sair do templo, aí depois desse dia que ele passou no templo, ele vai para outra cidade, ele volta para Betânia mais uma vez. Depois ele vai estar no templo novamente com os discípulos. E nesse segundo retorno dele ao templo, acontece também um sermão de Jesus que é muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje, né? Ele tinha estado com os discípulos ali no templo e ao sair, um dos discípulos, contemplando ali aquela construção arquitetônica maravilhosa, né? Porque o templo de Israel era um lugar maravilhoso naquela época, e ele comenta, um dos discípulos comenta com Jesus, Senhor, olha as pedras, olha que construção. E ali, naquele lugar, Jesus faz o sermão, naquele lugar não, na hora que ele sai à parte com os discípulos, ele faz o sermão profético. Que sermão é esse? Ele é descrito em Mateus 24 e Marcos 13. É aquela palavra que Jesus dá falando a respeito dos últimos dias, os sinais que viriam antes da sua segunda vinda. Então, é uma palavra que é muito importante nós estudarmos hoje, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Que o mundo inteiro está sendo acometido por uma praga, por uma doença. Então, é importante a gente voltar para essa palavra que Jesus deixou, que foi tão importante e é tão importante, sobretudo hoje. Eu coloquei aqui um pouco uma imagem do templo para vocês verem, né? Como era maravilhoso, por isso encantou os discípulos. Mas nessa ocasião também Jesus profetiza a destruição desse templo, né? Ele fala, olha, vai chegar um tempo em que não vai ficar pedra sobre pedra desse lugar. Ele vai ser destruído. Isso aconteceu, se não me engano, 40 ou 70 anos, acho que foi 40 anos depois da morte de Jesus, esse templo foi totalmente destruído. Agora nós vamos caminhar um pouquinho mais, avançando aí nos dias, né? Um dia antes da morte de Jesus, né? Jesus vai ter vários momentos ali separadamente com os discípulos, né? Para dar as últimas instruções a eles. E uma das coisas, um dos eventos que ele tem, um dos momentos que ele tem que são muito especiais, né? Que é muito especial, foi o momento que anterior à ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? E surpreende a todos com essa atitude, porque naquela época lavar os pés era algo que era um trabalho de escravo, e Jesus, sendo mestre, lavou os pés dos seus discípulos, ensinando o quê? Ensinando para eles que a visão que eles tinham que ter é diferente da que o mundo dá. Porque o mundo traz as pessoas que são importantes, elas dão ordens. E Jesus vem e traz a mensagem para eles, olha, não seja assim entre vocês. Aquele que quer ser o maior tem que ser o que mais serve. Então ele traz uma lição de humildade. Jesus também dá ordem, né, para a celebração da Páscoa com os 12 discípulos, né? Teve um lugar preparado, separado para isso. E aí, nessa ocasião da celebração da Páscoa, Judas já tinha ido até os fariseus, já tinha recebido as 30 moedas de prata, né, para trair Jesus. Isso já estava feito, Jesus já sabia que Judas já tinha consumado a traição. Mas mesmo assim, mesmo sentindo toda aquela pressão, né, irmãos? Porque nós podemos imaginar o seguinte, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. Então, ele não estava eximido de não sofrer aqueles momentos, não, de saber que a sua morte se aproximava. Então, ele estava ali conseguindo amar, conseguindo instruir, conseguindo ensinar, mas havia uma pressão psicológica sobre ele, havia uma pressão espiritual sobre ele, porque ele estava ali nos últimos dias da sua missão, ele sabia que o propósito da vinda dele era a sua morte, mas ele já estava sofrendo com isso, pela chegada, a proximidade desse momento. Mas ali ele celebra a Páscoa com os discípulos, fala sobre a importância, né, da sua morte, ainda que no momento da ceia, eu acredito que para os discípulos, aquela ali era uma ceia comum, a ceia dos judeus. Eles, como judeus, estavam ali cumprindo um rito, né, que era da religião deles mesmos,
o rito judaico, que era a celebração da ceia. E apesar de Jesus estar o tempo todo falando para eles que a morte dele está se aproximando, que ele vai ser entregue, que a carne dele vai ser rasgada ali, vai ser por amor deles, que o sangue dele vai ser derramado, eu creio que os discípulos não tinham noção exata do que estava por vir, não. Porque as atitudes dos discípulos posteriores a isso vão mostrar que eles não tinham atinado para aquilo que Jesus estava, eles não tinham compreensão real daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, da importância do que estava acontecendo. Eles foram ter essa noção depois que Jesus morreu. Então, eles celebram a Páscoa com os discípulos, e aí, depois que eles celebram a Páscoa, Jesus canta um hino com eles e eles vão para o jardim do Getsêmani, que era um lugar que Jesus já tinha estado com eles várias vezes em oração, e eles vão ali, já era noite, um dia antes da sua morte, né, na quinta-feira à noite, eles vão para o jardim, e nesse momento a Bíblia descreve como o momento mais difícil talvez para Jesus, porque é um momento que ele entra em agonia, em aflição, e ele convida os discípulos a orarem com ele, só que a Bíblia fala que eles estavam pesados de sono, e eles não conseguiram ficar orando com Jesus, Jesus ficou sozinho, e a Bíblia fala que por 3 vezes Jesus orou pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice, ou seja, ele estava ali já em agonia pelos momentos de dor, de sofrimento, de humilhação, porque nós precisamos lembrar, irmãos, que Jesus sabia que a morte dele seria violentíssima, ele sabia que ele ia sofrer fisicamente, ele já estava sofrendo psicologicamente. E eu fico muito triste, né, quando eu penso nessa passagem, né, Jesus ali em agonia, querendo uma ajuda, alguém para orar com ele, e ninguém conseguiu. Eu fico imaginando, e se eu estivesse lá? Provavelmente, irmãos, eu também estaria dormindo. Qualquer um de nós provavelmente estaria dormindo. Jesus, ele precisou ser consolado naquele momento de oração. Deus enviou anjos para consolarem Jesus, porque as pessoas, se estivéssemos lá também, aqueles que estavam do lado de Jesus, não tiveram condições de apoiá-lo na hora que ele mais precisava. Ele passou por esse momento, humanamente falando, sozinho, né? Os companheiros dele ali não deram conta, não sabiam, não entendiam a gravidade do momento que ele estava passando. E aí, durante essa madrugada, né, os guardas chegam, Jesus é preso, né, no momento da prisão ali, os discípulos acabam se dissipando, fugindo, Jesus é então abandonado pelos seus, e aí ele é preso durante a noite, durante a madrugada. Jesus já havia conversado com Pedro e falado que ele negaria a Jesus por 3 vezes. E aí, lá no pátio onde para onde Jesus havia sido preso, levado, Pedro se aproxima daquele lugar e é reconhecido por algumas pessoas, e ali acontece aquilo que Jesus havia falado com ele, né? Ele nega Jesus 3 vezes, né? Ao raiar do dia, antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Cumprindo essa palavra de Jesus, e começa aí o início das dores físicas, né? Dos castigos físicos que Isaías tinha descrito lá anteriormente, né? Há muitos anos atrás, Isaías já tinha descrito os castigos físicos que Jesus passaria. E logo pela manhã da sexta-feira, a palavra de Deus fala que logo cedo o sumo sacerdote, que era Caifás, né, o sumo sacerdote dos judeus, entra em conselho, né, com os seus ali para castigar Jesus, para condenar Jesus. E aí Jesus é condenado por eles, né, acusado de blasfêmia. Jesus então é levado dali, porque ele precisava ser julgado tanto pelos judeus quanto pelos romanos, né, que o Império Romano dominava a região nessa época. E aí Jesus é conduzido para Pilatos, que era o representante romano daquela época em Jerusalém. E ali, ao ser apresentado, e ali nessa hora em que ele vai para Pilatos, Jesus já tinha apanhado muito, Jesus já tinha sofrido muitas humilhações, porque os guardas que o prenderam, né, a palavra de Deus fala que arrancaram as suas vestes, colocaram nele uma coroa de espinhos, no sentido de zombar: você não é o rei dos judeus? Se salva agora, espera aí que nós vamos te adorar então, você que é o rei dos judeus. Então eles arrancam as vestes de Jesus, colocam sobre ele um manto, essa coroa de espinhos, batem nele, ele sofre açoites terríveis, né? Porque os romanos, na hora de castigar, eles não brincavam, eles eram extremamente violentos.
Então Jesus foi açoitado e foi levado para Pilatos, e havia ali a multidão do povo de Jerusalém participando daquele julgamento. Pilatos então lava as mãos, fala que não vê nenhuma condenação para ele, mas lava as mãos, porque aquela mesma multidão que viu os milagres de Jesus, que acompanhou o ministério de Jesus, estava ali agora condenando Jesus, desejando o mal dele, desejando que ele fosse crucificado, gritando, pedindo a sua crucificação. Então Pilatos, pelo pedido do povo, condena Jesus à morte de cruz, né? Jesus então passa pela via dolorosa, né? Que é aquele caminho que ele fez, carregando a cruz, em que durante o percurso, dizem os historiadores que foi um percurso muito longo, não foi um percurso curto, né? Então Jesus ali sofrendo todo o castigo físico de ser espancado, de ser humilhado, de ter sido abandonado pelos seus, sobe para o lugar, né, destinado ao seu fim. E ali, finalmente, na sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. E aí a palavra de Deus fala que nesse momento, né, durante o tempo em que ele ficou ali pendurado na cruz, até morrer, houve vários efeitos, né, naturais, várias coisas diferentes que aconteceram ali no ambiente, né? Houve trevas sobre a terra, houve terremotos. E aí, nesse momento, quando Jesus expira, por volta das 18 horas, o véu do templo se abre, se rasga, né? E as pessoas podem ver, houve ressurreições nesse momento também, houve ressurreições, as pessoas contemplaram pessoas que estavam mortas ressuscitando. E muita gente nessa hora, somente nessa hora, creu em Jesus, né? Porque viu o efeito que não estava normal, que a morte de um homem não poderia causar todos aqueles efeitos ali. Então muitos nessa hora falam, não, nós crucificamos o enviado de Deus, nós realmente matamos o Filho de Deus. Então muitas pessoas se converteram. Mas glória a Deus, irmãos, que ao contemplar a morte de Jesus, eu coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem muito chocante para nós. E é importante, mas é importante que nós façamos essa reflexão. Hoje é Páscoa, né? Nós estamos celebrando realmente, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nos voltar para a Escritura e percorrer esse caminho que Jesus fez de dor, de sofrimento. Ele tem um objetivo, ele deve gerar em nós o arrependimento, a consciência do nível de amor de Deus por nós, de entregar o seu Filho perfeito para ser castigado. Então que você não olhe para a cruz e veja um Deus derrotado, porque Jesus realmente, ele foi, naquele momento, ele estava sendo visto como uma pessoa derrotada. Mas essa cruz aí, essa morte aí era o triunfo de Jesus, porque ele estava levando sobre si o pecado que era para mim e para você. Ele estava ali pagando os nossos pecados, a nossa dívida estava sendo lançada sobre ele, né? A palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus estava ali, na verdade, não sendo derrotado, ele estava sendo vitorioso, porque ele estava completando a carreira dele, ele estava cumprindo cabalmente o propósito do nascimento dele, da vinda dele aqui na terra. Então essa cruz aí é a vitória de Jesus. E nós sabemos também que ele não ficou preso nessa cruz, mas que ao terceiro dia, o Espírito Santo, o Consolador, foi lá no túmulo onde ele estava e ressuscitou a Jesus. E a palavra de Deus fala que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele recebeu um corpo glorificado e ele se tornou cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então Jesus hoje está sentado junto com Deus, ao lado de Deus no trono, nos céus, regendo as nações. E nós também, hoje é tempo também de relembrarmos que esse Deus que foi pisado, moído pelas nossas transgressões, que ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu aos céus, não está aqui na terra mais. Hoje o Espírito Santo é que está na terra através da igreja do Senhor, dentro de nós, habita dentro de nós. Mas ele prometeu que vai voltar,
que assim como ele foi assunto nos céus, ele vai voltar um dia. Então, irmãos, que hoje seja tempo de você se ajuntar com a sua família, agradecer a Deus pelo sacrifício dele, por ele ter morrido no nosso lugar. Mas acima de tudo que você também faça uma reflexão a respeito da sua vida, de como você tem caminhado, de como a sua família tem caminhado, porque lá em Isaías 53 também fala assim, que Jesus contemplaria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria e teria prazer. Irmãos, eu creio que quando essa palavra está falando da nossa salvação, ele está falando de Deus contemplar em nós a obra dele, olhar para nós e ver a gente vivendo uma vida plena, a vida que ele conquistou, uma vida de fé, uma caminhada bonita com o Senhor, uma caminhada de vida renovada, de vida cristã de verdade, né? E acima de tudo o amor. É isso que Deus quer ver em nós, olhando assim a nossa caminhada de amor, que Jesus vai se alegrar do fruto do penoso trabalho dele. É você crendo nas promessas do Senhor e se apossando delas, né? Vivendo uma vida com Cristo, junto com ele, em comunhão com o Espírito Santo, cooperando com a obra do Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, junte com a sua família hoje, que vocês possam se dar as mãos e louvar e agradecer a Deus e renovar sua aliança com o Senhor, essa aliança que foi feita pelo sangue de Jesus. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que essa palavra, né, apesar das nossas falhas, a palavra de Deus é infalível, que ela venha ser alimento para você e para a sua família hoje e sempre. Amém? Deus abençoe vocês.